Olá, a Ucrânia pediu uma reunião de emergência do Conselho de Segurança das Nações Unidas depois que o ditador da Rússia, Vladimir Putin, ameaçou instalar armas nucleares táticas na vizinha Bielorrússia, aliada do Kremlin, até 1º de julho. Putin afirmou que a medida não viola o Tratado de Não Proliferação Nuclear e é semelhante aos acordos que os Estados Unidos têm há décadas com os países da Organização do Tratado do Atlântico Norte. A Rússia tem 10 aviões bombardeiros com capacidade nuclear na Bielorrússia, informou o jornal inglês The Guardian. A Alemanha, Bélgica, Holanda, Itália e Turquia teriam armas nucleares dos Estados Unidos, isso nunca é revelado. A França e o Reino Unido têm seus próprios arsenais nucleares. O Departamento da Defesa dos Estados Unidos declarou não ter visto nenhuma indicação de que a Rússia esteja preparando um ataque nuclear e reafirmou não ver necessidade de mudar a sua doutrina nuclear e reafirmou o compromisso de defender os países membros da OTAN. O poderio e a agressividade crescentes da China, a invasão da Ucrânia pela Rússia, a parceria ilimitada na visão dos ditadores entre China e Rússia, o declínio relativo e o aumento do isolacionismo nos Estados Unidos estão fomentando uma corrida armamentista na Ásia, no momento em que as relações entre Beijing e Washington as piores em 50 anos. O Japão e a Coreia do Sul dobraram os orçamentos militares praticamente. No dia em que o ditador chinês Xi Jinping visitou o ditador russo Vladimir Putin em Moscou, no primeiro dia, o primeiro-ministro japonês Fumio Kishida foi a Kiev se encontrar com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Foi o primeiro chefe de governo do Japão a ir a um país em guerra depois da Segunda Guerra Mundial. Este realinhamento estratégico é evidente. Uma consequência da guerra da Ucrânia é o fortalecimento da parceria entre as grandes potências autoritárias, China e Rússia, que declararam uma parceria ilimitada em 4 de fevereiro do ano passado, 20 dias antes do início da guerra, em oposição à aliança liderada pelos Estados Unidos, que inclui Canadá, Europa, Japão, Austrália e Coreia do Sul. Outra consequência da guerra é o rearmamento da Alemanha e do Japão, as grandes potências derrotadas na Segunda Guerra Mundial. Os objetivos da China de Xi Jinping são claros: anexar Taiwan, a ilha que o regime comunista chinês considera uma província rebelde, e controlar o mar do sul da China, onde a China tem disputas territoriais com Brunei, Filipinas, Indonésia, Malásia, Taiwan e Vietnã. As Forças Armadas da China, que na era de Mao Tse-tung eram defensivas, hoje projetam seu poderio militar agressivamente. O equilíbrio de forças mudou. A China enviou um número recorde de aviões de guerra para ameaçar Taiwan, disparou mísseis em águas territoriais do Japão. Em dezembro, mandou soldados armados com bastões com pregos para desalojar um posto militar da Índia, realimentando o conflito entre os dois países ao longo de seus 3.360 quilômetros de fronteiras. Como é proibido o uso de armas de fogo, a China mandou soldados com porretes e pregos na ponta. No mês passado, a China cegou temporariamente guardas de um navio da Guarda Costeira das Filipinas em águas disputadas no Mar do Sul da China. Em 3 de março, a Coreia do Norte testou pela primeira vez mísseis de cruzeiro lançados de submarino. No mesmo dia, o Pacto Militar AUKUS, Austrália, Reino Unido e Estados Unidos, forneceu mais detalhes sobre um projeto para vender submarinos nucleares à Austrália, no início dos anos 2030, um projeto no valor de 238 bilhões de dólares, mais de 1 trilhão e 250 bilhões de reais. O Japão comprou mísseis de cruzeiro Tomahawk dos Estados Unidos,
A China fez um treinamento militar conjunto com o Japão e Vietnã. São 3 países vizinhos da China que cercam a China. Taiwan importa armas dos Estados Unidos para se preparar para uma possível invasão chinesa. O ditador Xi Jinping teria pedido ao Exército Popular de Libertação que esteja pronto para invadir a ilha até 2027. Então, Taiwan trata de se defender e as Filipinas estão ampliando pistas de pouso e portos para receber a maior presença militar dos Estados Unidos em décadas. Ao mesmo tempo, há um medo de uma reação exagerada de Washington, capaz de levar a uma escalada e até mesmo uma guerra nuclear com a China, e o medo de uma retirada dos Estados Unidos da região do Indo-Pacífico, conceito geopolítico que os Estados Unidos usam hoje para incluir a Índia, uma inimiga histórica da China. A região do Indo-Pacífico tem 66% da superfície da Terra, 60% da população do planeta e 65% do produto mundial bruto. No ano 2000, a região era responsável por 17,5% dos gastos militares. Hoje em dia são 27,7%, sem contar a Coreia do Norte, que é um dos países mais fechados do mundo, então não se sabe, não se tem uma ideia precisa de quanto gasta. De acordo com o Instituto de Pesquisas da Paz Internacional de Estocolmo, na Suécia, a China tem um orçamento militar de cerca de 300 bilhões de dólares, 1.574 bilhões de reais, abaixo apenas dos Estados Unidos, que tem um orçamento de 800 bilhões de dólares, quase 4 trilhões e 200 bilhões de reais para gastos militares. A China tem a maior marinha de guerra do mundo hoje, com cerca de 400 navios de combate contra 297 dos Estados Unidos. Em 2021, a China testou mísseis balísticos 135 vezes, mais do que todo mundo fora de zonas de guerra, disparou mísseis. O arsenal nuclear de Beijing é inferior ao dos Estados Unidos, que tem 3.708 ogivas nucleares, 1.744 em condições operacionais e 1.974 de reserva. Além de 1.720 prestem a serem desmanteladas, de acordo com o boletim de cientistas atômicos. Isso daria um total de um pouco menos de em torno de 5.500 ogivas ao todo. A Rússia tem 5.977 ogivas nucleares, contando as que devem ser desmanteladas por serem obsoletas. A China tem pouco mais de 400 ogivas, mas deve chegar a 1.000 até 2030 e é líder mundial em mísseis hipersônicos mais difíceis de interceptar porque viajam a velocidades várias vezes superiores à velocidade do som, algo como 6.400 km por hora, a velocidade dos mísseis hipersônicos chineses. Honduras rompeu relações com Taiwan para estabelecer relações com a República Popular da China, que não mantém relações com países que reconhecem Taiwan, hoje apenas 13. E a crise política se aprofunda em Israel. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, à frente do governo mais extremista da história, demitiu no domingo o ministro da Defesa, Yoav Gallant, que pediu o congelamento de uma reforma judiciária que garante a impunidade do primeiro-ministro e ameaça a democracia israelense. Os Estados Unidos, a Alemanha, a França e o Reino Unido criticaram a reforma. O líder da oposição e ex-primeiro-ministro Yair Lapid acusou Netanyahu de ser uma ameaça a Israel. Cerca de 600 mil pessoas protestaram no fim de semana contra a reforma, principalmente em Tel Aviv e Jerusalém, as duas principais cidades do país. Uma estrada de acesso a Tel Aviv foi bloqueada. O ministro deposto protestou porque a rebelião atinge as forças de defesa de Israel. Centenas de reservistas boicotaram sessões de treinamento militar e parentes de militares aderiram às manifestações. Na manhã desta segunda-feira, havia expectativa
de que Netanyahu fizesse um pronunciamento na televisão anunciando o congelamento da reforma. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, leia o meu blog Globalização em Crise, me siga no Twitter, no Instagram e no Facebook, onde colaboro com o Grupo Quarentena News. Muito obrigado pela atenção e até mais. Tchau!